Seguinte, vamos assistir a coletiva do Diniz depois da vitória contra o Audax. Não sei nada que ele falou. Vou me inteirar de tudo agora. Então, vamos lá. Eu sei que áudio e tal, o meu áudio aqui não tá 100%, mas é o jeito que eu tô achando pra poder gravar aqui, pelo menos, tá? Vamos lá, vamos ouvir. Vou botar aí pra vocês ouvirem, enquanto eles ainda não estão falando. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz, Fluminense 3, Audax 0. Só lembrando, galera, que isso aqui é um comentário da coletiva, então de vez em quando eu vou dar pausa, tá? Quando eu não for, eu vou deixar o Diniz falar, quando não tiver nada a acrescentar. Mas se você quiser assistir a coletiva completa, vai lá na Flu TV. Tudo bem, Diniz? Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa volta do Cano a fazer gols. Acho que é importante para todo mundo, não só para ele, mas para o grupo como um todo. E no final a gente pôde observar ali você discutindo um pouco com o torcedor. Não sei se você fica confortável para falar sobre isso, mas se você puder também. Muito obrigado. Não teve nada demais do torcedor. Primeiramente, boa noite, feliz. Eu nem sabia de discussão com o torcedor, tá? Tô sabendo agora, porque ao que parece, então, foi uma discussão mais grave, né? Vamos ouvir o Diniz aí. Pela vitória. E feliz pelo Cano voltar a marcar, mais do que marcar, ele foi extremamente solidário. Correu assim como correu ano passado e tem tudo para fazer, reeditar uma temporada brilhante. Então é muito importante pra gente que ele tenha conseguido tanto fazer os gols como nos ajudar bastante, como já tinha ajudado na quinta-feira contra o Volta Redonda. E quanto torcedor, normal, não foi uma discussão nada, foi uma coisa mais tava lá cobrando e tal, mas assim, foi super de boa. Boa noite, Diniz. Max Pimenta. Vamos lá. Eu tô achando aqui as questões, assim. Enfim, eu tô tentando ver aqui, mas foquei na resposta dele sobre o Cano. Sobre a discussão, não sei, não achei nada que é muito grave ainda não. Mas vamos lá. Sobre o Cano, um ponto importante, tá? Já deixo claro direto antes até de começar outra pergunta. Foi solidário, hoje conseguiu ser... O que é solidário quando a gente fala isso? É basicamente voltar para marcar, correr para trás, se dedicar pelo time na parte defensiva, vão aparecer as chances para ele poder se dedicar na parte ofensiva também. Resumindo, questão física, né? Dentro da Web Rádio Esportiva, primeiro, assim como o Flávio, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. E, Diniz, no início da partida a gente percebeu que o Fluminense estava quase defendendo tipo um bloco baixo. Não estava fazendo aquela marcação-pressão que normalmente ela faz. Seria mais ou menos uma alternativa que você está buscando para tentar corrigir essas jogadas que o Fluminense tem sofrido, essas bolas nas costas dos laterais, do zagueiro de repente, ou Diniz? Não, ao contrário disso. A gente voltou, a gente sempre faz esse tipo de marcação. A gente acaba fazendo essa marcação, quando a gente toma a transição, o time volta para recompactar muito rápido e acaba descendo a linha de marcação. Os erros que a gente teve que a gente tomou o gol do Botafogo e tomamos o gol do Volta Redonda, é uma coisa que hoje a gente também falhou de novo, mas que a gente vai ajustar ao longo desse processo. A gente tem tentado corrigir nos treinamentos, a gente tem melhorado, a gente tem feito muitas coisas boas, a gente marcou alto quase que o jogo todo, a gente não baixou a linha de marcação para ser uma alternativa nesse jogo. Pode ser que em algum momento a gente debaixe para ser uma alternativa, mas a característica principal do jogo, do time, é marcar mais alto e fazer os ajustes necessários para a gente não levar os gols que a gente levou aí recentemente. Ele falou, não sou eu que tô falando mais só, ele falou, na minha análise eu também toco nesse ponto, continua falhando. E aí vem um outro ponto, que muita gente falava no passado do Caio Paulista. Essa era uma coisa que o Caio Paulista tinha de bom. É óbvio, não tô defendendo que Caio Paulista era o gênio do futebol lá, lateral esquerda, todos aprenderam a jogar Caio Paulista, não. Mas Caio Paulista tinha um físico invejável para jogar por lá. Talvez o Guga esteja melhor fisicamente do que o Jorge, ou o Diniz está querendo testar isso por causa dessa recomposição, e era onde Calegari se valia muito contra os outros dois. Aí fica a minha dúvida. Jorge, Guga e Calegari têm um físico pior do que o de Alexander? Alexander parece ser melhor, o físico, mas a gente tem que lembrar que é sub-20 profissional. Quem tiver o melhor físico e tiver minimamente futebol para poder construir jogadas também, ganha essa vaga. Pode escrever. Diniz, boa noite. Thiago Lima do GE. Parabéns também pela vitória. Duas perguntas, Diniz.
Primeiro sobre o Keno ali no ataque, esse ataque, hoje o Keno e o Cano começaram a dar liga, se a gente pode dizer assim, se essa movimentação já está do jeito que você pensa para esse ataque do Fluminense. Eu também queria te perguntar a respeito de voltar 2 jogos atrás, que você infelizmente não falou, né, depois do clássico, só para a gente entender o que houve naquela cobrança de pênalti, por que o Calegari bateu, se foi uma decisão sua de campo. O Eduardo Barros falou que foi uma decisão de campo, mas só para a gente entender o que rolou naquele processo. Obrigado. Tá de sacanagem. Eu vou ter que trocar a internet aqui. Na hora dessa resposta eu vou ter que trocar a internet. Eu vou dar até o pause aqui. Travou nessa hora. Pronto, troquei a internet aqui já. Vamos voltar. Tô curioso. Em relação ao Keno e o Cano, eles fizeram uma partida boa, mas assim, a gente ainda certamente vai melhorar. O Keno tá acabando de chegar num time que joga de uma maneira diferente que ele estava habituado. Mas é um jogador que a gente acredita demais no potencial dele. Sempre trouxe problemas quando a gente joga contra. Então jogava contra, então agora está a nosso favor e é muito bom tê-lo aqui. Em relação ao pênalti, foi uma decisão, uma coisa que passou. Foi uma decisão de campo, assim, que não devia ter acontecido, mas já passou. Isso também é uma coisa para a gente falar. Se quiserem perguntar, pode perguntar mais. Infelizmente eu não estava aqui, mas eu respondo isso tranquilamente. A gente tem até a volta da pergunta, com todo respeito, é uma tentativa de polemizar alguma coisa e o trabalho de vocês, mas não tem muita polêmica. O negócio aconteceu aquilo, foi um erro que foi cometido. Mas não sugere em nenhum momento assim quebra de hierarquia, porque uma coisa que eu não tenho com os caras não é uma coisa de ser uma obediência cega. Os jogadores fazem inúmeras coisas que vocês veem com muita clareza, que os caras são muito obedientes, muito disciplinados. Os caras, a gente tem um entrosamento muito grande, que não é por conta de um erro cometido que isso você pode falar que isso teve uma quebra desse tipo de coisa, foi uma indisciplina. Absolutamente não. Os caras, na hora de tomar uma decisão, tomaram uma decisão equivocada. E serviu também para corrigir, para saber que a gente tem uma maneira de se comportar, a gente tem os batedores de pênalti que a gente tem que seguir. Então não tem, todo mundo assim tem um arrependimento geral daquilo que aconteceu, mas serviu de aprendizado, que a gente tem que fazer as coisas, a normativa que tinha dentro, uma coisa para ser seguida, que no fundo quando a gente tem o pênalti vai ser batido, tem as pessoas para fazer, a mesma que vai fazer, a mesma que vai errar. Então quando se bate quem tinha que bater e erra, não ia ter problema, não ia ter celeuma, não ia ter exposição de nada. Mas o mais importante disso é que aquilo serviu para nos juntar mais, para fazer as correções, para saber que a gente tem que estar todo mundo na mesma página, para a gente ser um time forte e competitivo durante a temporada toda. Vamos lá, finalmente o Diniz falou sobre isso, e finalmente não no sentido de que ele era para ter falado antes, porque não podia por causa das expulsões. O Fluminense até podia ter organizado uma coletiva lá no CT, né? Mas não preferiram. Aí vou só fazer 2 comentários aqui sobre a declaração de Diniz, porque acho que tem mais perguntas sobre isso, que depois que ele falou que pode perguntar, acho que todo mundo vai perguntar, mas vamos lá. Primeiro eu entendo o lado do Diniz, tá? De falar que provavelmente a pergunta é para polemizar. Eu nem sei exatamente se é isso exato que ele quis dizer. Mas foi isso que ele disse, e é ruim, porque não é. O trabalho pode até ser, tem jornalistas que vão fazer só para polemizar e etc. Mas o trabalho, a pergunta ali, o trabalho do jornalista é para esclarecer. E aí seja para ele, como jornalista, o que ele acha que é interessante para o torcedor. Então, assim, ele não está ali para polemizar, ele está ali para entender o que aconteceu pela ótica do treinador. E o segundo, o Diniz fala que não teve quebra de hierarquia, né? Mas teve, né? Ele mesmo descreve depois que teve. Que os jogadores decidiram algo ali no campo e que isso serviu para mostrar que o time tem um modo de se comportar, que tem pessoas para bater pênalti, etc. Isso tudo. E, obviamente, isso interfere, se não acontece, interfere no time. Então, teve um problema de hierarquia. O ponto principal agora o Diniz chega falando que serviu para mostrar que nós temos que nos juntar, enfim, que isso depois de uma vitória é mais tranquilo de ser falado. Óbvio que isso vai ser posto à prova 500 mil vezes agora. Vamos continuar ouvindo aí o trechinho final. Fernando Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Marcelo Neves, Jornal Globo. Minha pergunta também segue um pouco na linha do Thiago, também 2 em 1. Primeiro que você falasse sobre o Jorge, a gente viu que ele foi titular hoje, que você avaliasse a atuação do Jorge.
E também, se você pudesse prosseguir no assunto sobre o que foi conversado no vestiário. No vestiário, principalmente no primeiro treino pós o lance do pênalti do Calegari. Mas nesse assunto de novo, vocês não ficaram contentes com a resposta. Foi conversado um monte de coisa que a gente conversa internamente, a gente não vai falar aqui. Foi uma coisa que tem que ficar para vocês. O que a gente conversou foi uma coisa que melhorou o Fluminense com o time. Melhorou nossas relações, melhorou assim a consciência que a gente tem que ter do futebol, da importância que o jogo tem para nós. Então assim, o Fluminense melhorou aquele episódio. Foi muito ruim para aquele dia, mas para nossa sequência, que é o que importa, foi um momento muito importante. Em relação ao Jorge, o Jorge veio de um período de inatividade muito grande. Depois que ele saiu do Santos, ele acabou jogando poucas partidas. O último jogo dele com 90 minutos tinha sido Palmeiras e Avaí, na ressacada, acho que no meio do ano passado. Então ele é um jogador que está readquirindo a melhor forma física. A gente sabe que ele tecnicamente é um jogador acima da média e a gente está procurando dar todo o suporte para ele ganhar o mais rápido possível a melhor condição dele. Resumindo, assim, sobre a questão, Marcelo Neves está certo de tentar tirar mais do Diniz, né? E o Diniz também está certo nessa de que, cara, ele não vai falar o que foi falado no vestiário, né? Isso é óbvio. Sendo algo tranquilo ou não, foi algo entre eles e, enfim, o Diniz decide não falar. Tá certa a pergunta, tá certa a resposta nesse caso aí, especificamente dentro do que ele pensa. E sobre o Jorge, acho que o resumo é questão física ainda. Ele ainda acredita que é só questão física. O Jorge, por exemplo, não tem jogado 90 minutos, né? Vamos ouvir a próxima. Diniz, boa noite, Duda Dal Ponte, aqui da TV Globo. Queria te perguntar sobre o calendário. Se a gente pensar nos 4 Jurava que ela ia falar calendário. grandes do Rio de Janeiro, você foi o único que começou com o time titular, revezando ali entre titular, reserva, mas com o time principal. Chegando hoje, na 7ª rodada, pensando na posição que o Fluminense está, sabendo que tem mais algumas 4 rodadas pela frente, mais semifinal ou Taça Rio, enfim, foi uma decisão acertada? E pensando na transição física dos jogadores, ritmo, você acha que o Fluminense está bem para continuar a temporada? Eu acho. Uma boa pergunta, mas que não leva em conta de que o Fluminense foi o primeiro a começar com o time titular, mas em comparação, o Fluminense é o único que está revezando os dois times. Quer dizer, o Botafogo também tá. Mas acho que o Fluminense fez isso de uma maneira um pouquinho menos agressiva que o Botafogo. O Botafogo tem 2 times com praticamente 2 treinadores também. É tudo separado. É diferente o sistema. E o Flamengo tá fazendo isso porque o Flamengo vai ter mais jogos. O Flamengo vai ter viagem pro Mundial, teve a Supercopa. E o Vasco é um outro modelo. Mas todos os times pouparam e jogaram com reservas em algum momento. E, enfim, o Flamengo também começou com o time principal, né? É porque o Flamengo começa com o time reserva porque ele começa antes do Carioca, né? Acho que foi uma decisão bastante acertada. Vou aproveitar assim que ganhou, que quando isso é uma troca, né? Pra gente poder assim ajudar um ou outro e vocês fiquem à vontade para questionar o que vocês quiserem. Quando perde um jogo lá, como perdeu contra o Volta Redonda, que é um time que está muito bem no campeonato, bem treinado, com jogadores com muita saúde, um treinador que está lá há mais de um ano e fez jogos parelhos tinha feito já contra o Botafogo, jogou até melhor que o Botafogo e perdeu, venceu o Vasco e acabou ganhando da gente. E mereceu ganhar o jogo, somente pelo que aconteceu no segundo tempo. E a gente fez um bom primeiro tempo lá. E algumas pessoas assim, cai do céu aquelas coisas fáceis pra gente melhorar o debate sobre futebol, de o time mal fisicamente. Mas a pessoa não enxerga, a pessoa consegue enxergar só o resultado do jogo. O Volta Redonda teve 4 ou 5 jogadores saindo com cãibra e os caras falaram que o Fluminense está mal fisicamente. A gente não tem um jogador machucado. A gente tem um dos melhores staff do Brasil. A gente fez uma programação dos 50 dias totalmente pensada naquilo que era melhor. E o time está voltando. Se pegar as métricas fisiológicas do time, o time já está voltando rapidamente. A gente fez essa escolha e a gente tem prioridades no ano, mas assim, acima das prioridades, sempre assim a gente ganhar o próximo jogo. E o Campeonato Carioca pra gente é importante pro torcedor também. A gente não ia abrir mão do Campeonato Carioca. A gente fez principalmente o primeiro mês de uma pré-temporada para conhecer os jogadores jogando, para dar ritmo para todo mundo. Eu acho que a gente acertou bastante a mão nisso, de uma maneira colegiada, com muita gente. Foi um trabalho de muitas mãos. Então a gente assim tem que, eu já falo isso todas as vezes, assim, a gente tirar um pouco da análise do futebol do resultado, senão a gente vai errar muito. Então o que valeu quinta-feira, pra você ver, então quinta-feira nós jogamos lá
não tivemos nem 2 dias, 3 dias completos de descanso, teve a viagem, teve o desgaste emocional da derrota, e o time hoje correu, ganhou de 3-0, e hoje a gente não fala que o time está mal fisicamente. Como é que um time está mal fisicamente quinta e hoje ficou bem fisicamente? Assim, aí se alguém aí... Touché. O mesmo time o mesmo time que jogou na quinta noite e tava mal fisicamente foi o mesmo time, né? Se você parar pra pensar, até saiu o André pra entrar Felipe Melo, que na teoria pioraria o time fisicamente, né? Porque de resto é o mesmo. Calegari pelo Jorge também, pioraria o time também. O mesmo time e com pouquíssimo treino, porque assim, e eu posso atestar isso, porque eles saíram lá de Volta Redonda, era 00:10, se eu não me engano. 00:10 eu tava saindo do estádio pra ir pro hotel, e o ônibus do Fluminense saiu um pouquinho antes, uns 10 minutos, 5 minutos antes, estava parado assim na frente do estádio ainda, pra conseguir liberação de alguma coisa. Ou seja, eles chegaram no Rio de Janeiro de ônibus ali, à madrugada, por volta de 2h30, 3 horas. Esses caras, tipo assim, chegaram em casa umas 4 horas da tarde. 4 horas da manhã. E aí qual que é o meu ponto? 4 horas da manhã da sexta eles estavam chegando, 50 e poucas horas depois eles estavam em campo fazendo uma partidaça, ótimo e tal, fisicamente voando contra o Dax. Acho que, como não era só esse ponto também, tá? Eu não vou ignorar esse ponto, não. Esse ponto também, eu acho que fez a diferença. Até porque uma das coisas que se adquire quando se joga muito é ritmo também. Mas foi dado uma importância, acho que até maior. Foi dado como o único causador, era os 50 dias, e não era. Eu falei lá na minha análise, e aí eu fico tranquilo de falar aqui, porque eu falei lá na de quinta-feira e falei na do jogo contra o Dax também. E se toma gol, falha só porque é da defesa. Tem um conjunto de coisas que a gente precisa aprofundar. Nunca tomou um gol só por causa da defesa. Às vezes acontece uma coisa de uma análise faixa, assim, o goleiro teve uma falha muito grotesca, essas coisas tudo bem, mas a maioria das coisas que acontecem é um conjunto de detalhes. Quando você tem um time que falha. Então, assim, a gente tem que procurar melhorar, eu acho, que esse debate de quando ganha, quando perde, quando empata, para a gente discutir as coisas que acontecem no jogo. Porque a gente ficar discutindo o resultado, ninguém precisa assistir o jogo. Chegou, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. Gente, obrigado. Encerrando a coletiva do técnico Fernando Diniz. Isso é um discurso que tem se tornado até padrão nas vitórias, né, do Diniz. Na derrota ele não entra muito nesse assunto, e eu acho que ele como treinador é bom até isso, porque senão fica parecendo que ele tá querendo justificar a derrota. Mas eu tava pensando, porque agora é complicado que você tem clássico contra o Vasco, talvez no jogo entre o Vasco e o Flamengo eu faça essa pergunta a ele. Peço a assessoria para poder ficar pelo final, para poder fazer, eu gostaria muito de entender como o Diniz vê, e isso é uma parte disso, mas gostaria de muito entender como o Diniz vê a cobertura sobre o trabalho dele. E esse ponto aí é central, porque eu acho que isso acontece muito, isso que ele falou acontece bastante, mas eu acho que acontece mais ainda no trabalho dele. O Fernando Diniz é um gênio que recuperou 1 milhão de jogadores quando ele ganha e faz uma sequência de vitórias. O Fernando Diniz é um lixo que não sabe treinar time, que nunca ganhou título, quando ele perde um jogo, ou tem uma sequência de derrotas. Eu acho que isso, no trabalho dele, é maior ainda, acontece muito. Eu queria muito entender a visão dele do porquê ele acha disso, enfim. Acho que seria interessante para o debate, né, para enriquecer o debate. Mas tá aí, coletiva do Diniz, esclarecedor sobre Jorge, valeu as perguntas sobre... E você vê, né, as perguntas dos caras que justamente estão cobrindo mais ali. Eu não estava lá, o Lessa não estava lá, mas estava lá o Thiago Lima, estava lá o Marcelo Neves também para perguntar. E além disso, interessante também lá a questão dele admitir também que a questão física, né, a pressão da questão física, a rebatida que ele dá, e a primeira pergunta lá sobre ele admitir que o time errou também. É isso, tamo junto, valeu. Até a semana que vem, não, próximo vídeo, né?